Agora, a gente já falou sobre trauma na infância, porque quando o trauma acontece na infância, é claro, ele pode afetar a vida adulta. E aí tem uma pesquisa americana que foi publicada no ano passado mostrando os impactos de experiências de abuso, negligência e pobreza crônica em crianças expostas a essas situações. Vamos ver na tela agora? Os pesquisadores da Universidade de Harvard analisaram 79 estudos feitos com quase 120 mil pessoas que cresceram em ambientes violentos. Em todos os casos, os adultos que sofreram algum trauma na infância envelheceram mais rápido que aqueles que não sofreram. Isso porque o trauma provocou uma redução na área do cérebro que é responsável pelo processamento emocional e social. Essa alteração é normal e acontece ao longo do tempo enquanto a gente fica mais velho, mas nesse caso a mudança ocorreu mais cedo que o esperado. A pesquisa também revelou que quem teve experiências traumáticas tem maior probabilidade de desenvolver depressão, distúrbios de ansiedade, abuso de substâncias e doenças cardiovasculares. É importante aquilo que o Karnal falou, né, de proteger as crianças nesse sentido, porque a pesquisa mostra o que esse trauma pode causar. Proteger de fome, de violência sexual, proteger de agressões, isso é fundamental. A criança não tem condições de elaborar isso dentro do seu processo cerebral, mas não proteger de toda a dor e não imaginar que a criança que não gosta de brócolis vai ficar traumatizada para o resto da vida e não vai conseguir crescer, que a criança que deu um leve machucadinho vai ficar marcada. Não, pelo contrário, essas pequenas dores que não envolvem uma integridade física ou psíquica, elas são até importantes. É muito difícil, mas criança tem que ser protegida, criança tem que ser particularmente protegida de agressões externas violentas, de fome e de humilhações extremas. Isso é muito importante. Mesmo quando punida, a criança não pode ser humilhada. Isso é sempre negativo. Punida com limites, mas nunca humilhada. E eu acho, Mari, complementando a fala do Karnal, que a gente tem muita facilidade de pensar sobre a proteção da criança quando a gente pensa nas nossas crianças, né? Quando a gente pensa numa perspectiva mais próxima, as crianças da nossa família. Mas essa preocupação tem que orientar as nossas decisões como cidadãos. A gente precisa pensar em políticas públicas de uma maneira mais ampla. O nosso contingente de crianças submetidas a uma condição de pobreza excessiva e o esforço demasiado que essas crianças muitas vezes têm que desempenhar para conseguir superar aquela situação, por exemplo, estudar na rua com a luz do poste, fazendo uma refeição por dia, isso não tem que ser glamorizado de maneira nenhuma. A gente tem que pensar como sociedade como é que a gente cuida das nossas crianças, enfim, que seja por solidariedade, por uma questão humana, que eu acho que já seria suficiente, mas ainda que a gente pense nisso por uma perspectiva de eficiência. Então, a gente viu pela pesquisa o que a gente pode ter como resultado de uma infância num ambiente deteriorado, né? Num ambiente que tem um problema de pobreza, que tem um problema de violência, que tem um problema de abuso, certo? Claro que eu não estou equiparando todas essas coisas, mas se a gente vai ter um custo posterior, a gente precisa pensar nisso também sob a perspectiva da eficiência, claro, se a perspectiva humana não for suficiente para a gente raciocinar.